O presidente Lula, do PT, afirmou nesta quarta-feira, dia 26 de março, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, aliás, esqueci de falar, do PL, precisa cair na realidade após ter se tornado réu por tentativa de golpe de Estado. Que delícia, hein? Vamos entender com Pedro Zambarna no plantão do Meteoro. Lula tá pegando pesado. É isso. O Lula tá realmente vivendo a melhor vida aí nesses últimos dias, né? Uma baita viagem para o Japão, um prestígio internacional, assim, sendo super bem tratado. E enquanto isso, no Brasil, o seu arquirrival sendo tornado réu no Seu STF arquivival tá assim, chorando. ó. Chora, chora. Olha, falar uma coisa, é o que a Ana tá falando mesmo, o Lula tá vivendo uma fase sui generis, apesar que eu vou terminar esse corte não tão pra cima, mas é importante a gente ter esse alerta, porque os ataques vão vir aí. Mas o Lula mandou aqui, né? Ao invés de chorar, caia na realidade, diz Lula após Bolsonaro se tornar réu. Deixa eu trazer aqui as informações. Pode pôr, vai lá. Presidente Lula, ó a carinha dele lá no Japão, aliás, fez live ontem às 11 da noite. Eu ainda estava trabalhando. Eu cheguei a pegar uma retransmissão do Lula. A Ana, nesse momento, está rindo, porque ela fala: o Pedro não tem vida, o Pedro é um maluco. Mas estamos aí presentes. O presidente Lula afirmou nesta quarta, dia 26, que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa cair na realidade após ter se tornado réu por tentativa de golpe de Estado. A declaração foi feita durante entrevista coletiva que encerrou a sua visita oficial ao Japão. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país, disse Lula ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros 7 aliados. Eu gosto desse comentário do Lula porque ele tá no tom. O presidente da República não pode dizer que o ex-presidente vai ser condenado, não pode torcer pela condenação não dele, mas ele vai ser preso. Vai ser preso. Mas ele pode dizer: para de chorar, ô crianção. Né? Aceita e aí diz sobre a gravidade do crime. É um comentário, do ponto de vista de assessoria, perfeito. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, e aí o Lula faz o que o Santinelli sempre falou para o Lula fazer, quando foi descoberto o plano de assassinato. Tem que falar que tentaram matar ele. Para o assassinato do meu vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Segundo Lula, Bolsonaro tem consciência dos atos que cometeu. Não adianta ele ficar fazendo bravata dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que cometeu, só ele sabe o que fez, ele sabe que não foi correto. Não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Deu uma traulitada boa, que a gente vai ver agora ao vivo. Vamos lá. Opa, é visível. peraí, deixa eu por aqui. Calma. Segura, agora vai. Agora vai, tava sem som? Agora vai. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. Esse comentário tá maravilhoso. Aquela música, Help! I need somebody, help! Help! Não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça.
Então é isso, gente. O Lula detonou o Bolsonaro e aí vem a parte não boa desse corte, doutora Ana, porque o Lula está no Japão. Vou falar de batata o que vai acontecer nos próximos dias, tá, gente? A gente não tá falando que a imprensa corporativa tá fechada com o Tarcísio? Pode esperar, doutora Ana, vai ter uma matéria assim falando quais foram os gastos de Dona Janja no Japão. Vai começar tudo de novo. Matéria. E aí, ó, o que já tá se armando aqui, a gente tem que ficar atento. Tem um instituto de pesquisa ligado ao Paraná, chamado Futura Inteligência, que soltou essa pesquisa aqui. Cadê? Segundo turno, já tá na tela aqui. Hã? Pesquisa futura, Bolsonaro tem 51,1% e Lula tem 37,3% na simulação de segundo turno. Olha a sacanagem da pesquisa. Eu tava falando com uma jornalista antes da gente entrar ao vivo aqui. Como é que eles fazem essas pesquisas, gente? O Bolsonaro, agora que vai ser preso, o PL deve estar gastando uma bala fazendo trackings, que são as pesquisas de menor alcance. Quando eles têm um número significativo de trackings, eles encomendam uma pesquisa maior e aí começam a sair essas pesquisas fuzilando o Lula. O Bolsonaro deve estar fazendo isso. O Tarcísio deve estar fazendo isso pelo Republicanos. E todos os governadores devem estar fazendo esse tipo de coisa para tentar emplacar a coisa que, sim, o governo Lula não está no seu melhor momento, mas não é, não é o governo Bolsonaro, 2, não é uma crise que não possa ser revertida em 2 anos. Uhum. Tá? É o preço dos alimentos. O Lula já está tirando imposto e já estão sendo vistas reformas populares por parte do Haddad. Só que medidas econômicas levam tempo. Você tem que esperar pelo menos 6 meses para ver o resultado disso. Uhum. E assim, enquanto isso, os caras vão ficar martelando pesquisa em cima da impressão das pessoas. E olha a sacanagem dessa pesquisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia um eventual segundo turno nas eleições de 26 para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o levantamento, a Futura Inteligência ouviu só 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? O Datafolha ouve pelo menos 2.000 e é uma amostragem diversa para justamente evitar esse tipo de coisa. Através do quê? Por entrevista telefônica. Tem uma coisa que se fala entre os pesquisadores, e eu conversei com gente do Datafolha, tem uma coisa que o pessoal fala, pesquisa telefônica geralmente tem uma aferição muito mais baixa do que você fazer uma pesquisa presencial. Então, assim, os caras estão querendo obter esse resultado. Uhum. Que é para pegar o eleitor mais conservador. Entre os dias 19 e 22 de março, o índice de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3%. Desculpa, essa confiança aí, quando falou que era um negócio de pesquisa do Paraná, eu já caí. E eu tenho lugar de fala. Não, e o pior é que é o seguinte, o instituto que fez história no Paraná foi o Paraná Pesquisas, né? Aquela pesquisa clássica do Aécio vencendo a Dilma em 2014. Mas o Paraná Pesquisas melhorou muito desde aquele vexame. Mudou os critérios, mudou alguma coisa, mas continuam se abrindo institutos de pesquisa a Brasil afora para dar os resultados que a mídia quer ver, né? 1.000 pessoas em Santa Catarina. Só ligaram pra gente de Balneário Camboriú. É isso, gente. Por que eu tô trazendo isso? Porque é ótimo que o Lula tenha dado uma invertida no Bolsonaro, mas assim, já estão preparando armadilhas pro Lula na volta, tá? É bom a gente ficar certo. Que assim, isso vai vir e não é só de agora. Nessa mesma pesquisa da Futura Inteligência, eles já fizeram aí o cálculo com todos os outros nomes. Nota da exame aqui. Bolsonaro, Tarcísio, Michele, Ratinho, Caiado e Alckmin. Futura simula cenários para 2026. Botaram até o Alckmin no meio. Os caras estão atirando para todo lado, porque é aquilo que a gente falou, doutora Ana, a mídia tá fechada com o Tarcísio. E o que eles puderem fazer para prejudicar o Lula, tá colocado. E aí uma coisa que é ruim dessa pesquisa. No último cenário, Lula lidera 31% ante 24,3% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
pesquisa simulou 3 cenários com o vice-presidente Geraldo Alckmin como nome do governo para disputar no próximo pleito. Alckmin fica na segunda posição em disputas contra Bolsonaro e Michele, mas fica à frente do Tarcísio. O problema são cenários de segundo turno, que aí o Lula aparece atrás, mas de primeiro turno o Lula ainda está tendo algumas vitórias. Então vai ser isso até 26, tá, gente? Vai ser uma pressão tremenda. Eu acho bom a gente do nosso campo entender uma coisa que, assim, eu sou a última pessoa que vai falar para vocês serem aqueles lulistas cegos, tá? Não, o Lula é perfeito. Não, eu acho que esse governo 3 dele é o mais neoliberal de todos. É um governo esquizofrênico, eu vou ser muito sincero com vocês. Tem horas que eu não consigo entender. Mas eu prefiro esse governo que tá aí à volta do fascismo. O Bolsonaro é muito pouco provável, mas através do Tarcísio, por exemplo. Eu não topo essa aventura, não. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Mas sim, eu prefiro... Aí, vamos supor, tirem o Lula como candidato. Eu prefiro o Haddad ao Tarcísio. Eu não confio no Tarcísio para presidente da República. Nossa, Ao contrário de muita gente. Não, eu acho impensável, especialmente tem dois pontos do Tarcísio aí, né? As privatizações Sim, e a polícia. E a polícia. Exatamente, a polícia. Você imagina esse homem, né, na presidência, assim, como isso se transplanta, né, para a presidência. Impossível. Desculpa, vou ser polêmica, eu prefiro o Alckmin. Eu prefiro o Alckmin, claro, sim. E aí eu vou fazer o comentário que vai deixar bravos os nossos amigos da esquerda radical, mas assim, gente, não dá para vocês recriminarem o resto do campo da esquerda por preferir votar no Lula, a gente perder para o fascismo de novo. Eu não quero um presidente, se a gente tiver mais uma pandemia, eu não quero as pessoas sem máscara na rua. E o Bolsonaro faz isso. O bolsonarismo faz isso. E assim, nada me dá segurança que o Tarcísio vai ser diferente. Eu acho que o Tarcísio vai ser até pior, porque ele é mais inteligente. É perigosíssimo mesmo, mas é o cenário que está se levantando. De fato, assim, eu acho que hoje já dá para dizer que Tarcísio é o candidato preferido da mídia hegemônica. Né? Sim. Com segurança. E até mesmo, né, é isso, pelo tom das matérias, né, o tipo de crítica ao governo Lula, a forma como o Tarcísio está se colocando como sucessor do Bolsonaro, a forma como ele vem sendo representado na mídia também, né? Então, todos os sinais apontam para isso, assim. Então, é algo com o qual a gente vai ter que lidar mesmo. A gente, como imprensa, né, independente, e também o campo da esquerda, né, no sentido da articulação política, vai ter que lidar com isso também. Né? O fato que Tarcísio é o candidato e é o candidato que tem a preferência da mídia hegemônica, tá? Ok. Não dá para fechar os olhos para isso e fingir que não está acontecendo, né? O que vai ser feito a respeito disso? Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, doutora Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos assustadores do dia. Pedro está nos deprimindo hoje. Desculpa, gente. Enquanto isso, chora, pode chorar. Chegou a